Meu povinho e minha povinha. Se você é um hate meu e entrou aqui pra ver o choramingando, porque eu sei que vocês fazem isso, que tem gente que quando o time do cara perde, fala assim, vou entrar lá que eu quero ver o que ele vai falar. Hoje é o seu dia, tá? Cara, porque foi uma viagem pra Hamburgo que eu vou falar pra vocês. Domingo voo cancelado, uma excursão de 10 horas, sair às 4 da manhã, chegar às 14 horas aqui pra começar a cobertura na segunda, trabalhar a segunda-feira inteira, frio pra caramba, terça-feira não consegui almoçar, tudo isso pra chegar no jogo e o Barcelona fazer o jogo que fez. Então, hoje é o seu dia. Mas também já acabou a choramingada, tá? Basicamente era só isso mesmo, de choramingação pessoal. Agora começa uma choramingação profissional, que é para falar da derrota do Barcelona. Antes, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a grande vitória do Shakhtar Donetsk, porque merece também, né? Sempre que um lado perde, outro lado ganha. O Shakhtar, com todas as dificuldades que tem, começou a guerra, perdeu seus principais jogadores. O De Zerbi era o técnico, para vocês terem ideia, o técnico do Brighton. O De Zerbi saiu também, perdeu 14 jogadores. O técnico, há menos de 2 anos isso, não tem dinheiro para contratar, porque não tem dinheiro e mesmo que tivesse, né, qual é o jogador que vai se sentir atraído? São poucos os que se sentem atraídos para ir para o Shakhtar Donetsk, como o caso do Neverton, que eu já vou falar dele. Então, assim, perdeu jogadores, perdeu dinheiro e perdeu possibilidade de atrair jogadores, o Shakhtar Donetsk. Ainda assim o clube vai sobrevivendo, jogou na sexta-feira o clássico contra o Dinamo de Kiev e venceu por 1-0. Viajou uma parte até Lviv no sábado, aí no domingo pegou 4 horas de estrada até a Polônia, esperou um voo, o aeroporto que estava fechado, desceu longe de Hamburgo, mais 2 horas de ônibus até aqui. Cara, o Shakhtar Donetsk passou 2 dias viajando para jogar contra o Barcelona e ganhar do Barcelona. Um grandíssimo jogo do Neverton, atacante brasileiro, ex-base do São Paulo. Jogou muito bem, merecia o gol, teve um gol anulado. E o Shakhtar merecia mais. Cá entre nós, 1-0 ficou barataço para o Barcelona, porque o Barça deveria ter perdido por mais gols nessa noite por aqui. Falando do lado do Barcelona, o Xavi poupou alguns jogadores, eu acho correto, rodar elenco para não sobrecarregar minutos, chance de lesão de jogadores, então descansou Koundé, descansou de início João Félix, Pedri não tinha condições de começar jogando, Firmino saiu, Oriol Romeu voltou também. É importante que os que não estão jogando há muito tempo que eles voltem a jogar, como o caso do Oriol Romeu, para não perder ritmo de jogo. Rafinha e Leva voltando a jogar também desde o início. Enfim, a escalação era entendível do Barcelona. É uma derrota muito ruim, especialmente para o Xavi, porque o jogo péssimo contra a Real Sociedad, o Xavi detectou falta de atitude dos seus jogadores e falou que era inaceitável a falta de atitude no primeiro tempo. Segundo tempo, o Barcelona melhora razoavelmente bem, vai melhorando mais para o final da partida. Hoje aqui não teve falta de atitude. O próprio Xavi, depois da entrevista que a gente fez com ele, disse que não teve falta de atitude. Foi uma derrota futebolística do Barcelona. E não foi uma derrota por acaso, porque deveria ter sido por mais. Podia ter sido por mais no primeiro tempo, podia ter sido por mais no segundo tempo. Foi uma derrota injusta, porque o placar é curto. Deveria ter perdido por mais gols o Barcelona. Então é muito ruim para o Xavi, porque você ter uma derrota futebolística para esse Shakhtar Donetsk, que tem todas essas dificuldades que eu falei, com um técnico que acabou de chegar 2 semanas, né? O Marino Pulisic acabou de chegar 2 semanas no Shakhtar Donetsk, o Xavi está há 2 anos completados essa semana no comando do Barça, é muito ruim, porque você viu um time que tinha muito mais clareza do que fazer dentro de campo do que o outro. O Shakhtar sabia e conseguia fazer muito mais dentro de campo do que o Barcelona. E esse jogo aqui não é uma exceção, porque Liga dos Campeões passadas, o Liverpool perdeu do Estrela Vermelha, o Manchester City acho que já teve também um tropeço assim meio inexplicável, o próprio Shakhtar na temporada passada ganhou uma, empatou uma com o Real Madrid e um ano antes já tinha vencido o Real Madrid, né? Acho que gols do PP, do Dodô, alguma coisa assim, já tinha vencido o Real Madrid 2 anos atrás. De vez em quando acontece. De vez em quando os times menores, os times menos conhecidos e tal, de vez em quando esses times ganham dos bichos-papões dos times grandes. Acontece que o Barcelona não finalizou no alvo. Tem uma jogada do Gavi que ele tromba com o zagueiro, a bola cai na mão do goleiro, estatisticamente conta como finalização. Mas o Barcelona perdeu, poderia ter perdido por mais, sem finalizar no alvo, e não é a primeira vez que joga mal assim. E não é a segunda vez, porque no final de semana já jogou. E se a gente voltar um pouquinho mais, tem vários e vários outros jogos do Barça. Contra o Real Madrid acho que não, mas se a gente for voltar assim, o jogo contra o Osasuna que o Barcelona vence, o jogo contra o Granada que o Barcelona empata, o jogo contra o Mallorca que o Barcelona empata também, mas acho que foram mais erros individuais. Tem vários e vários jogos só nessa temporada que a gente sai contando e contando e contando que o Barcelona não esteve à altura. Esse time está jogando mal e hoje foi o ápice do mal. É muito pouco provável
que contra o Alavés o Barcelona jogue mal assim. Porque pior do que está é muito pouco provável que possa ficar. É muito pouco provável que se possa jogar pior. Pode perder por mais se as chances do adversário entrarem. Mas jogar pior eu acho pouco provável. Pouco provável que se possa jogar pior do que o Barcelona fez aqui essa noite. Salvo o Ronald Araújo, como sempre, né? Que resolve o problema de todo mundo na defesa. Salvo o Ter Stegen, porque quando conseguem passar pelo Ronald Araújo ou longe do Ronald Araújo, é o Ter Stegen que salva. E de resto, nada. Gavi e Gundogan foram muito prejudicados porque a bola não chegava minimamente para eles poderem construir. Os dois pontas, Rafinha e Ferran, do outro lado, com poucas ajudas. O Cancelo muito vulnerável na defesa. O primeiro tempo acompanhei o ataque do Shakhtar Donetsk. Como é fácil atacar pela zona do Cancelo, do Marcos Alonso também, mas o Marcos Alonso não é um jogador que chega para resolver o problema. E na frente, pouquíssimo acionado o Robert Lewandowski, né? A bola não chega, ele não é nutrido para fazer os gols, não tem bola que chegue para ele. Talento também, quando domina, demora e tal, mas enfim. E as substituições também, a entrada do Pedri, do Lamine, do João Félix, do Balde, que parecia que ia dar energia a mais, também não deu. Enfim, é um jogo muito ruim, é mais um jogo ruim, este o pior de todos. Não consigo lembrar algum pior assim, num curto período de tempo, algum jogo pior do que esse que o Barcelona tenha feito. É mais um jogo ruim e esse o pior de todos. Veremos, domingo tem Alavés, a tendência é melhorar, jogando em casa, quando o time da parte de baixo da tabela, depois de 2 maus jogos tem que dar uma resposta, mas eu estou mais preocupado com o longo prazo e o que esse time pode fazer, porque talvez jogadores e técnico estejam no limite e não vai sair disso, sabe? E vai ser mais normal a gente ver ele jogando mal do que ele jogando bem. E na temporada passada, como se defendia melhor, como roubava muitas bolas, a gente via mais coisas nessa que quer jogar mais, quer atacar mais, não consegue. Então talvez esse seja o limite. Isso aqui não é o padrão, né? Então assim, o normal não vai ser jogos como esse como o Shakhtar, mas eu já estou falando um pouco mais de toda a novela, de toda a temporada e dos jogos ruins e jogos ruins, talvez esse seja o normal. Então, daqui a pouco mudando o técnico, não sei o quê, não estou falando daqui a pouco, daqui a meses, tá? Mas assim, quando acabar esse projeto do Xavi, ou nessa temporada ou na próxima, renovou até 2025, talvez se veja mais, mas assim, eu estou desconfiado que seja o limite. Que pode evoluir? Pode, porque os jogadores já jogaram mais, este time já jogou mais, só que o normal a gente está vendo que é fazer más partidas. Vamos ver se pode reagir e fazer bons jogos depois. É isso, meu povo, vou me abrigar. Mais do que isso, impossível, estou bastante abrigado, mas vou pro hotel me abrigar fora aqui do gramado de jogo, porque já está muito frio por aqui. Beijo para vocês, faça favor de curtir aqui, fazendo favor. Amanhã tem vídeo da análise da rodada de quarta-feira da Liga dos Campeões, nessa terça não consigo assistir mais nada, mas os jogos de quarta eu vou assistir e fazer vídeo para vocês. Então se inscreva aqui para não perder o vídeo de quarta-feira e depois tem vídeo respondendo pergunta. Valeu, meu povo!